Fala comigo, nação santista. Quero desejar para vocês já um bom final de semana, que o Santos jogue bem domingo e também pedir desculpa pela falta de frequência de vídeos. Eu tive um probleminha com a monetização do YouTube, não conseguia configurar, não chegava a carta do Google para mim e agora deu tudo certo, estamos monetizados, então não tem mais problemas. É tacar vídeo. E eu tenho muita coisa para falar sobre o Santos, mas muita mesmo. Este vídeo é para falar sobre o Neymar e uma atitude muito nobre da parte do Neymar envolvendo o Santos, né? Qual que é a atitude nobre que eu quero dizer? É que o Neymar tá blindando os jogadores do Santos. Ele tá assumindo a responsabilidade de um capitão. Então ele promoveu lá a parada do churrasco esses tempos, ele já fez reunião com a diretoria para blindar os jogadores. Os jogadores entender que são eles que vão ter que tirar o Santos desse buraco. Se eles não se juntarem, se eles não jogarem por eles, nada vai acontecer, entendeu? Por eles eu falo, né? Se eles colocarem na cabeça, mano, a gente tem que jogar cada um por si, vamos que vamos, vai dar certo. O Neymar não acha que ele é o salvador da pátria. O Neymar não vai ficar falando, ó, eu sou o resolvedor, eu vou salvar. Não, ele quer que todo mundo forme um bom grupo, tá ligado? Que um corre pelo outro, se um não estiver tão bem num jogo, o outro vai correr por ele e etc. O porquê que o pai do Neymar parou de aparecer no CT e o que tem a ver o Neymar blindar o time de tudo isso? As fofocas. As pessoas que frequentam o CT do Santos. As pessoas que querem dar pitaco nos bastidores. Então, assim, alguém vai tentar descredibilizar o que eu tô falando. Alguém vai falar que eu tô falando mentira. Alguém vai falar que eu tô metendo louco. Alguém vai falar que eu tô querendo surfar em hype. Alguém vai querer falar que eu tô implantando crise. Nada disso. Nada disso. O que chegou até mim é... Tem vários caras lá dentro do CT que ficam dando pitaco com o Marcelo Teixeira, já porque no CT tem muitas pessoas que são próximas do Marcelo Teixeira, e uma dessas pessoas quis falar mal do pai do Neymar. Eu não sei se falou mal diretamente ao pai do Neymar ou se falou uma fofoquinha que chegou até o Neymar. Eu acho que essa é a segunda opção. Que falaram na frente de alguém, essa pessoa falou, pai do Ney, pô, o cara chegou, fez uma par de coisa pra nós. Chegou lá, passou pro Ney e o Ney ficou louco. O Ney falou um monte na cara dessa pessoa. O Ney depois chamou os jogadores para conversar com o MT, para tentar acabar um pouco com isso. Porque assim, imagina, velho, que o ambiente de vestiário, o ambiente de dia a dia dos caras de treino, são a única parte que eles têm privacidade. Nem no jogo em si eles têm tanta privacidade, porque tem câmeras em toda parte, etc e tal. Imagina se for focaiada no CT. Imagina ter pessoas que eles não conhecem no CT. Imagina ter pessoas que eles não conhecem em viagens. E pessoas que eles não conhecem em viagens que fazem um auê nas viagens. Que é, ô Ney, uma foto, ô Ney, não sei o quê. E tumultua o corredor do hotel. Tá ligado? É isso que acontece com o Santos. É isso que acontece com o Santos. E o Neymar meio que eu acho que, né, eu tô falando um achismo agora da minha parte, não tô falando uma informação. Eu acho que o Neymar já meio que cansou disso, né? Tipo assim, pô, mano, toda hora vai ter 500 pessoas aqui, mano, pra eu ter 500, eu tô dando um exemplo, né? Pô, vou ter que ficar tirando foto todo mundo, tem que, pô, caralho, eu quero só treinar, tirar uma resenha com os caras. Nem isso a gente pode. Nem no busão os caras podem tirar uma resenha, porque tem gente que eles não conhecem. Vocês me entendem? Aí, semana passada, o Neymar falou, pessoas que estão no meu dia a dia, que aparece... que dizem alguma coisa, da parada que ele falou do jogo contra o Mirassol, que ele não jogou, e ele falou, pô, mano, pessoas que estão no meu dia a dia aí, que dão pitaco, e quer falar das... Uma coisa assim que ele falou, não sei se vocês lembram, né, que ele tava até fazendo, acho que um tratamento nessa hora lá, antes do jogo contra o Mirassol, que ele não jogou. E eu acho que isso se encaixa nisso, sabe? De ser pessoas do CT do Santos, de ser pessoas desse dia a dia do Santos. Se não for, me desculpa, se eu estar falando errado, tá? Se não for, desculpa. Mas a primeira parte do que eu falei não é nada de mentira. Se alguém tentar me descredibilizar, beleza, tenta me descredibilizar, mas eu sei que eu tô falando a verdade. Daí, outro ponto. Os jogadores sabem, principalmente os líderes, sabem que o problema já é estrutural. Sabe que não vai mudar muita coisa no Santos de uma hora para outra. Que a diretoria é a principal culpada. Eles veem isso com nós cobrando na internet, eles veem isso com as cobranças, os protestos que tiveram recentemente. Cara, os protestos não é atacando nenhum jogador, os protestos não é atacando nenhum técnico, os protestos não é atacando uma derrota, os protestos é atacando a gestão, tá ligado? Então, quando o Brazão fala que pula na bala pelo Vojvoda, quando o Gabigol, após aquele jogo contra o São Paulo, fala amanhã o Alex Duarte não vai prestar, o Cavaleiro não vai prestar, daqui a pouco o Brazão não presta, daqui a pouco o Neymar não presta, daqui a pouco eu não presto, ele já sabe do que ele tá falando, tá ligado? E quando o próprio Neymar tem essa atitude, ele também tem ciência disso, sabe?
Então, o que aconteceu do Baço, por exemplo, o Neymar falar de falta de profissionalismo, talvez é nem as faltas de oportunidade, as faltas de o Baço não jogar, que o Baço tinha que ser o zagueiro titular, é de dizer o quanto o Santos foi amador no tratamento, provavelmente, da rescisão e do como o Santos foi amador no processo em que o Baço esteve no Santos. Estão entendendo? Não tô passando pano pra isso, de falar, pô, mano, o Baço merecia a chance. Não, não acho que o Baço merecia a chance. Horripilante. Um mau zagueiro. Mas é que nem um exemplo agora com o Rincon. O Rincon é um dos líderes do elenco, querendo ou não. O Rincon é um dos líderes do elenco. E o que os caras fizeram com o Rincon? Tiraram o cara da foto lá do elenco. Vocês me entendem? E o Rincon é um dos líderes do elenco. O Rincon não é um cara pouca bosta, que os caras vão olhar e pra tratar como merda. Vocês me entendem, mano? Então, tem muita coisa acontecendo nesses bastidores que a gente vai começar a ver nos próximos episódios, nos próximos capítulos, sabe? O Neymar pai sumir do Santos praticamente, não aparece mais em nada. O Neymar pai aparecia em tudo. O Santos fechou com uma empresa que, sei lá, mano, de transporte de água sanitária. Apareceu o Neymar pai. O Santos reformou não sei o que, Neymar pai. Ele não aparece mais. Isso não é uma coisa que aconteceu de uma hora pra outra, uma coisa que, aconteceu, ponto, meu Deus do céu, ele só cansou. Não, mano. É um bagulho estrutural que o cara vai entendendo, tipo assim, pô, eu tô fazendo isso tudo e não muda nada. Tá ligado? É a mesma fita do Neymar, mano. É a mesma fita do Neymar. E é assim que é dentro do Santos. A pessoa chega com uma disposição enorme pra trabalhar. Começa a trabalhar e vê, pô, mano, isso aqui tá aqui, isso aqui tá aqui, isso aqui tá aqui, isso aqui tá aqui, vai diminuindo. Isso você vê nos jogadores. Por exemplo, o Zé Rafael chegou muito bem no Santos, na minha opinião, tá? Chegou muito bem. Ele foi decaindo de uma forma que parece que ele nem quer mais jogar no Santos. O Tiquinho também. Chegou bem no Santos, o Tiquinho, na minha opinião. No Campeonato Paulista do ano passado ele foi bem e foi diminuindo. Acabou o Tiquinho. Falo desses jogadores que estavam em uns times mais bem montados, uns times que têm uma diretoria. Não tô falando que o Botafogo tem uma diretoria pica, né? Mas, pô, os caras estavam brigando por tudo, sabe? Tô querendo dizer nesse sentido. Então, quando um jogador, por exemplo, o Zé Rafael, ele sai lá do Palmeiras, que é um clube extremamente profissional, ele vem pro Santos. E no vestiário do Santos tem alguém xingando o moleque da base, uma pessoa que não faz nem parte do setor do Santos, ou que se fazer parte do setor do Santos também não tem a ver com comissão técnica, o cara olha e fala, pô, mano, que loucura. Quando o cara tá na viagem lá, mano, trocando uma ideia, mexendo no celular, falando alguma coisa, e tá do lado não, na parte da frente ali tá um cara nada a ver, gravando vídeo, tirando foto, no CT. Vocês me entendem, mano? Então assim, o Neymar, ele tá fazendo esse papel de querer blindar os bastidores, blindar o elenco do Santos, não deixar essas coisas afetar o elenco do Santos, bater de frente com o Marcelo Teixeira, de falar na cara do Marcelo Teixeira, mano, muda isso, muda aquilo, por favor, faz isso. Não sei se ele vai conseguir. Tá ligado? O Neymar tinha que ser aquele cara que ele fala e os caras têm que... Ó, é o Neymar. Vamos entender o que ele tá falando. Entendeu? Porque é muito estranho. É muito estranho. O Memphis levou o Lingard, levou o Marroquino agora pro nosso rival Corinthians. Já o Ney, ele chegou aqui, aí falou... Você participou da negociação do Roleiser, não sei se vocês lembram. O Ney participou da negociação com o Roleiser. Sabe? Ele participou literalmente da negociação com o Corinthians. Vem jogar aqui comigo, pá, não sei o quê. Daí falou do Verratti, né, brincando, do Paredes, no começo. E agora nada. 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 É estranho, é um pouco estranho. Eu não quero que o Neymar seja, nossa, o cara que vai trazer jogador pro Santos. Mas eu falo de como foi o começo e de como tá sendo agora. Vocês me entendem? Tipo assim, o começo era, pô, dá pra nós fazer um monte de coisa. Agora mano, não dá pra fazer nada. Vamos ter que fazer milagre. Vocês me entendem? Então assim, quando o Gabigol faz um gol, né, acho que foi de empate ou foi o primeiro gol, e ele vai falar com o Vojvoda, vai abraçar o Vojvoda, vai tocar na mão do Vojvoda, eu acho isso muito maneiro, tá ligado? Quando o Bom Tempo faz aquela jogada do gol contra o Vasco, né? Contra o Vasco, e o Bom Tempo vai abraçar o Vojvoda, que bastante gente tava na vida foi falar com o Vojvoda, eu acho isso foda, tá ligado? Acho que o Vojvoda tem escolhas bem questionáveis, que nem foi a do último jogo. Mas eu ainda acho também que as escolhas que tem no Santos para buscar uma solução são escolhas que não vai ser solução, sabe? Acho que ele pode ir mais, mas não é tanto, não é um teto absurdo. O teto do Santos tá aqui. Ele acho que consegue chegar aqui. Os outros times estão lá. Vocês me entendem? Enfim, espero que vocês compreendam este vídeo, tudo, entendeu o que eu quis dizer. Eu tenho muita coisa pra falar sobre o Santos, muita coisa que chega até mim, porque eu boto a cara, eu falo, e aí as pessoas começam a mandar pra mim, tipo assim, ó, mano, fala, porque as pessoas têm um certo receio, né? E não dá pra eu falar tudo, infelizmente.
Se eu pudesse falar tudo, provavelmente... vocês sabem, né? Enfim, talvez ainda hoje tenha algum vídeo falando sobre Claudinho. É nóis.